Então vamos orar pela vida do pastor, para que Deus possa estar usando a vida dele e falando aos nossos corações, tá bom? Vamos lá. Pai, nós te pedimos que nesta hora o Senhor possa estar tomando a vida do teu filho, o pastor Paulo possa estar sendo um instrumento do Senhor nessa noite aos nossos corações. Fale, Senhor, através da vida dele, as nossas vidas, aos jovens e a todos que estão aqui presentes. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, meu pastor. Amém. Deus abençoe. Opa, tá forte o negócio. A paz do Senhor. Não, aqui é graça e paz, né? Aqui é Batista. A graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém? Essa luz vai ficar apagada mesmo, pastor? Pode acender. É porque senão o pessoal vai dormir aí no fundo. Que bom, né? Podermos estarmos unidos como igreja de Cristo, poder estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus. A Igreja Batista, o pastor Rashid, chegou em Paranatinga quase no mesmo tempo que eu, né, pastor? 2014. E desde quando nós nos encontramos pela primeira vez numa loja de material de construção. De lá para cá nós nos tornamos amigos e assim nós compartilhamos algumas coisas. Sempre que podemos, nós andamos juntos, né? Um visita o outro. E assim vai. Precisamos fazer isso mais, né? Eu acho que está pouco, tem que fazer mais intercâmbio, né? É mesmo, juventude? Então, louvo ao Senhor pela vida dos jovens, pela vida do presidente dos jovens, nosso irmão Wellington. Que o Senhor conceda graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça. O pastor já orou por nós, mas isso está no meu coração. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça por um minuto. Amém? Vamos entrar, né, nesse momento de palavra, da presença de Deus. O tema que foi escolhido: não há outro lugar melhor. Esse lugar nós vamos descobrir. Tenho certeza que você já tem uma resposta. E tenho quase certeza que a resposta que você tem é a mesma que eu vou te falar. Mas não importa. O importante é que nós vamos ver dentro da palavra onde esse lugar se manifestou, onde as pessoas se envolveram neste lugar, este lugar melhor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor. Coloco como teu servo, Pai. Não sou nada sem o teu Espírito Santo. Que neste momento o Senhor domine a minha fala, a minha mente, meu interior. Que nada saia de mim mesmo, Pai, do homem que eu sou, mas que teu Espírito tenha um total controle deste momento. Que teu Espírito, Pai, venha falar em nossos corações. Que a tua palavra seja, como ela mesma diz, como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e de medulas. Que a tua palavra venha fazer essa transformação em nossos corações nesta noite. Nós somos gratos a ti, Senhor, pelo teu grande amor. Se estou aqui nesse exato momento, é porque o Senhor me ama, o Senhor nos ama, o Senhor escolheu este lugar. Não foi porque nós planejamos, porque os nossos projetos são falhos, mas o Senhor já tinha planejado este momento, e esse momento já estava escrito no livro sagrado, e nós estamos aqui cumprindo uma vontade do Senhor, porque todas as coisas, elas caminham debaixo de uma vontade soberana do Senhor. E assim nós oramos, e assim nós cremos, papai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, irmãs, jovens e amigos, o pastor Rashid, quando me ligou para nós combinarmos esta data, ele pensou nesse tema e ali a gente conversou, e eu falei: vou respeitar o anjo da igreja, então nós vamos pregar uma palavra em cima deste tema: não há outro lugar melhor. E quando nós falamos de lugar melhor, quando nós pensamos nesse lugar físico, o lugar físico é onde nós estamos. Este lugar é um lugar que agora ele está sendo útil. Esse lugar agora nós sentimos a presença de Deus aqui. Mas o lugar melhor talvez
não seja este lugar, vai depender da situação que você está vivendo naquele momento. Vamos supor que você esteja em um deserto, o sol escaldante, e você olha para um lado e para o outro, não vê água. Qual é o lugar melhor naquele momento para você? O lugar onde as águas correm, um lugar onde você possa encontrar água para beber. Nada vai adiantar naquele momento da sequidão, ali naquele deserto, se alguém não te levar uma água para você tomar. Então o lugar melhor para quem está lá no deserto seria um lugar onde tem bastante água. Se você está lá no fundo do poço, devendo para Deus e o mundo, como diz o ditado, você corre atrás para pagar as suas dívidas, você não consegue, e aí desse lugar físico, lembra que eu estou falando de um lugar físico, terreno, qual seria o melhor lugar para você estar quando você está endividado? O melhor lugar seria alguém bater na sua porta e falar: ei, eu vim trazer para você aqui algo para te ajudar a pagar a sua conta. Que lugar maravilhoso, né? Já pensou? Alguém bater na sua casa e dizer assim: ei, estou trazendo aqui um cheque de 100 mil reais. Oh, glória! Nossa, ó, ouvi até um glória aqui. Estou levando para você um cheque de 200 mil reais, né? Este seria o lugar melhor, porque você estaria devendo, agora chegou alguém para te oferecer algo. O lugar melhor seria esse, dentro dessa situação. Seu filho talvez está lá nas drogas, jogado na bebida, você ora, você pede, e você não acha lugar, não tem lugar melhor para você, enquanto você não ver o seu filho resgatado. Qual é o melhor lugar para esta pessoa? É ver aquele filho resgatado. O lugar melhor seria este, ou o momento melhor, talvez poderia usar essa palavra, o momento melhor seria você ver aquele filho resgatado nos braços do Senhor Jesus. E quando nós falamos desse lugar melhor, olhando para o contexto físico, nós podemos aqui destacar vários lugares melhores. Para onde nós vamos quando nós estamos estressados, já trabalhamos muito, estamos cansados, e você pensa: eu preciso de um lugar melhor para descansar. Onde nós vamos? Na beira de um rio, né? Tomar um banho de águas correntes, de preferência sem Wi-Fi, para ninguém incomodar, e você fica ali relaxado, 2 dias, 3 dias. Aquele lugar é o lugar melhor para aquele contexto, desde que você esteja estressado. Mas o lugar melhor que nós queremos falar para você nessa noite não tem nada a ver com esse lugar físico, mas sim um lugar onde habita a presença de Deus. A resposta então, onde seria este lugar melhor espiritualmente falando? A resposta é: na presença de Deus. Não há nada melhor do que você, crente, cristão, que aceita esse Cristo como seu Salvador, do que estar na presença de Deus. Não tem lugar melhor para um cristão a não ser na presença de Deus. Se chegar alguém para um pastor, eu falo pastor porque geralmente a gente tem mais esta sede, essa vontade de estar na igreja, de estar pregando a palavra. Eu não trocaria jamais esse lugar para estar em outro lugar. Eu amo estar onde estou, levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Então este aqui para mim é o melhor lugar, diante da presença de Deus, ou melhor, sendo guiado pela presença de Deus. Qual é o melhor lugar então, espiritualmente falando? Na presença de Deus, ou sendo guiado pela presença de Deus. Nós somos guiados por esta presença maravilhosa. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos discorrer a história, começando lá de Abraão. Vamos começar de Abraão. Abraão, ele sentiu esta presença, ou ele participou desta presença, quando ele levou seu filho para ser sacrificado ali no monte. Deus pediu seu filho em sacrifício, como prova do seu amor. Então Abraão vai com toda a fé, com toda a certeza de que Deus o ressuscitaria.
Interessante que quando a Bíblia fala que nós devemos ter a fé de Abraão, assim eu creio, a fé de Abraão era a fé de que Deus poderia ressuscitar um morto. Abraão nunca tinha visto um morto sendo ressuscitado, mas quando Abraão ouviu Deus pedindo para ele: leve o seu filho e sacrifique para mim, Abraão naquele momento ele creu: o mesmo Deus que me deu esse filho, ainda na velhice, ele também pode ressuscitá-lo, se caso ele chegar a morrer nesse monte, eu vou levar, porque ele tem poder para ressuscitar. É por isso que nós temos que ter esta fé. Qual que é a fé de Abraão? A fé em crer que Deus pode ressuscitar um morto, ou Deus pode trazer a existência onde não há possibilidade humana. Porque quando nós olhamos para a vida de Abraão e de Sara, eram já avançados em idades, não tinha condições de gerar filhos, mas Deus prometeu um filho, ao qual ele seria pai de uma grande nação, ou de multidões. Abraão foi então esse primeiro homem, discorrendo aqui no Velho Testamento, que sentiu ou participou dessa presença de Deus, ou ele estava sendo guiado pela esta presença de Deus. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12 diz assim: mas o anjo do Senhor lhes bradou desde os céus e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Neste lugar, lá no monte, Abraão, ele foi guiado por esta presença. Eu imagino que aquele momento, quando ele ouviu a voz daquele anjo, foi o melhor lugar em que ele poderia estar, ou a melhor voz que ele já tinha ouvido em toda a sua vida. Ele estava prestes a sacrificar o seu filho, e o Deus eterno bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça nada com teu filho, porque hoje eu sei que você teme a Deus. Aleluia. O lugar melhor é a presença de Deus, ou debaixo da presença de Deus, ou sendo guiado pela presença de Deus. Aleluia. E quando nós vamos ver esse filho de Abraão, Isaac também teve o privilégio, se nós formos ver a palavra de Deus lá em Gênesis 17, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus, ele escolheu o nome dele. Foi o próprio Deus que escolheu o nome de Isaac. Ele teve o privilégio de ter um nome escolhido pelo próprio Deus. Amém? Isaac, antes de nascer, já estava sendo guiado pela presença de Deus. Não tem lugar melhor. Gênesis 17, 19 diz assim: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, terá um filho, e chamarás o teu nome Isaac. Quando nós estamos neste melhor lugar, que é sendo guiado pela presença de Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes. Até o nome para os nossos filhos, Ele pode escolher. Não tem aquele momento que você está sem rumo, né? Talvez porque você não está debaixo da presença, ou sendo guiado por esta presença. Nós precisamos ser guiados por essa presença, porque quando nós somos guiados pela presença de Deus, esse melhor lugar, a presença de Deus, nós vemos os milagres acontecer. Sendo guiado pela presença de Deus, nós ouvimos Deus bradar do céu, assim como Ele bradou para Abraão. Quando nós carregamos esta presença, ou andamos segundo esta vontade de Deus, Deus escolhe até os nomes para os nossos filhos. Deus escolhe o nome para a sua empresa. Deus escolhe o caminho para você caminhar. Deus escolhe tudo. Ele direciona você, porque é o melhor lugar que você escolheu. Andar segundo a direção de Deus, ou debaixo desta presença. Aleluia. Quando nós olhamos a sequência desses homens históricos da Bíblia no Velho Testamento, nós chegamos em Jacó, Abraão, Isaac. Jacó teve aquela esplêndida visão quando ele viu uma escada, aleluia. Imagina esta visão, uma escada que subia até o céu, anjos subiam e desciam. Ele estava dormindo, eu tenho certeza que ele não queria nem acordar naquele momento. É como se fosse um sonho, talvez uma visão, mas ele viu, a Bíblia diz que ele viu como uma visão.
A presença de Deus, o melhor lugar, aleluia, é sermos conduzidos por esta presença. Olha o privilégio de Jacó. Ele viu esta escada que subia, aleluia. Ele lutou com um anjo, ele teve a sua coxa ferida e Deus mudou o seu nome, aleluia, de Isaac para Israel. Ele sentiu a presença, porque ele caminhava com essa presença. Qual é o melhor lugar? A presença de Deus. Andar, ser guiados por essa presença, aleluia. Gênesis 32, versículo 22, se não falo em memória, diz assim, Gênesis 32, do 22 ao 30, relata a luta dramática de Jacó com o anjo, e levaria ao surgimento do povo de Israel, bem como o aparecimento do Messias, a descendência do Messias, e sua consequente obra salvadora que alcançou toda a humanidade. Jacó, ele andou debaixo da presença de Deus. Não tem dúvida que o melhor lugar é a presença de Deus. Aleluia, aleluia. O melhor lugar, não tem outro. Quando nós olhamos também a vida de José, José também foi um homem que foi guiado por esta presença. José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo, José foi humilhado, José foi acusado. Mas aonde José estava, ali estava a presença de Deus. Lá junto com os ladrões, ou melhor, junto com os presos, ali José era o líder. Deus tinha dado um sonho para ele, que ele seria governante, ou seria governar sobre o seu povo, sobre a sua casa. E aonde José estava, ele liderava. Na casa de Potifar, ele era tipo de um governante daquela casa. Lá na prisão, ele era um governante. E além disso, Deus o tirou daquela prisão e colocou como governador do Egito. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus. É o melhor lugar que nós precisamos estar. Não há outro lugar. Muitas pessoas são guiadas por filosofias, por ideologias. Muitas pessoas são guiadas por ídolos da internet. Quantas pessoas seguem uma pessoa fielmente no canal do YouTube, porque acham que aquela pessoa é dotada de uma sabedoria, mas esquece de que o nosso verdadeiro caminho, o nosso verdadeiro guia é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Esse não falha. Aqui nós estamos, a maioria jovens, e quando nós olhamos a juventude no modo geral, não só jovens, mas também adultos. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje no Google e descobri, não vou aqui citar nomes, porque talvez eu possa errar alguns nomes, mas você vê uma quantidade enorme de jovens que morrem com idade de 17, 18, 20, 30, 15 anos com overdoses, drogados, jogados na droga. Por que esses jovens, eles morrem assim, dessa forma tão drástica? Porque eles não foram encontrados, ou eles não encontraram o caminho da presença de Deus. Eles não estão sendo guiados pela presença de Deus. Quando nós não estamos sendo guiados pela presença de Deus, alguma coisa está te guiando. E aquilo que guia alguém tem um destino a algum lugar. E se você está sendo guiado pela presença de Deus, o lugar é os céus. Mas se você está sendo guiado por qualquer outro tipo de pessoa, eu tenho certeza que o lugar não é o céu. Por isso que você jovem, você adulto que está aqui nessa noite, tem que prestar muito atenção nisso. Não se deixar levar, como diz a palavra, pelas vãs filosofias. Não se deixar levar por argumentos, às vezes recheado de muita sabedoria, mas na realidade é algo que está maquiando para trazer você para um lado errado. Não esqueça que a palavra de Deus, ela é escrita há mais de 2000 anos, e alguns dizem que essa palavra, ela é passada, mas eu quero dizer para você, esta palavra, ela é viva, ela é santa, ela é poderosa, é a única palavra
palavra que diz que a presença de Deus, ela te conduz para um lugar de glória. É a única escrita, o único livro que vai dizer que esta palavra, ela te conduz para um caminho de vida eterna. Esta palavra também vai te orientar: olha, se você não ser guiado por esta presença, o céu não é o seu lugar, mas sim o inferno. Esta palavra diz a verdade, e muitas vezes dói ouvir isto, mas é porque Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, Ele vai dizer: filho, se você continuar nesse caminho, você não tem salvação. A salvação é andar debaixo da presença, é ser guiado pela nuvem de Deus, amém? É ser guiado pela presença do Espírito Santo. E se você é guiado pela presença do Espírito Santo, você vai chegar lá. Vai ter momento que você vai pensar que a presença não está com você. Você sabe por quê? É aquele momento que Deus permite algumas provas. Não tem aquele momento das provas que parece que Deus esqueceu de nós? Não tem? Mas não. Naquele momento Deus está trazendo mais força para você. Naquele momento da prova, da luta, a presença de Deus continua ali. Ele não vai te abandonar. A Bíblia diz que Ele não te dá um fardo acima daquilo que você possa suportar. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Mas lembre-se disso: Deus, Ele espera que você decida quem vai te guiar. Vai deixar a presença de Deus te guiar, ou vai deixar aquele canal do YouTube te guiar? Estou falando canal do YouTube porque eu trabalho com isso. Eu tenho um canal no YouTube e eu acompanho muito isso, e eu vejo muitas pessoas influentes, né? Muitas pessoas influentes. E às vezes eu paro para ouvir alguns deles, para ver o que eles estão falando. Absurdos. Tem canais que falam de uma forma que parece que está falando tudo bonitinho, tudo a verdade. Quando você vai chegando no meio daquela conversa, você vê que está deturbando tudo, está enganando todo mundo. E os jovens ficam assim, ou adultos, todos nós, se não tivermos uma base aqui. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não estudarmos a Bíblia, aqui quero abrir um parênteses, não adianta nós virmos na igreja, não adianta nós ouvirmos mensagens, não adianta nós dizer que Deus nos ama, que Deus é poderoso, que Deus tem algo para você, mas se você não conhecer o Deus através deste livro, ou através do celular, ou através de qualquer papel, mas o importante é que você leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, assim, eu estava conversando com um irmão essa semana, nós questionamos sobre isso, e ele bravo comigo, porque nossa, não tem cabimento, pastor, como é que pode essa juventude de hoje, carregando celular para dentro da igreja, lendo a Bíblia no celular, isso não pode. Aí eu falei: e agora, como é que eu faço, né? Porque é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. Eu falei: meu irmão, pare e pense. A palavra de Deus é o que está escrito aqui. A palavra de Deus é o que está escrito. São as palavras, as letras, o que está escrito. E as letras, ela pode estar escrita num livro, ela pode estar escrita num papel, ela pode estar escrita dentro de um celular. É a palavra, é o conteúdo, né? É o conteúdo. Mas parece que ele entendeu, foi bom que, parece que eu convenci ele de que, não, senão você vai idolatrar, porque tem pessoas que idolatram o livro em si. Isso aqui é um livro, é papel. O que é importante é o que está escrito aqui dentro. A palavra de Deus é o que está escrito. Assim eu penso. Eu tenho certeza que você há de concordar comigo. A palavra de Deus, ela pode estar escrita aqui. A palavra de Deus pode estar escrita aqui. A palavra de Deus, ela estava escrita em pergaminhos. A palavra de Deus é aquilo que está ali dentro. É o argumento, é o fato. Isso é a palavra de Deus. Aí eu fui mais fundo com ele. Vem cá. Então, se a palavra de Deus só vale se nós carregarmos um livro desse, então as pessoas que não sabem ler, como é que vai fazer? As pessoas que não sabem ler, talvez ela pode ouvir através de uma Bíblia em áudio, não é isso? Não pode? A pessoa que não sabe ler pode ouvir a Bíblia. Então nós não podemos generalizar, amém? Voltando aqui, a presença de Deus na vida de José, nós falamos. Agora
a Bíblia vai discorrer sobre a vida de Moisés. Moisés foi aquele que, um dos mais privilegiados, vamos dizer assim, porque foi aquele que viu a presença de Deus através de uma sarça ardente. Ele tinha um lugar, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus era constante, chamado de tenda da presença. Tenda da presença. A Bíblia vai dizer que quando ele ia para a tenda da presença, tenta memorizar ou imaginar naquele lugar várias tendas, como se fossem barracas, né? Barracas que nós conhecemos hoje, e cada família tinha sua tenda. E quando Moisés ia para a tenda dele, ou para a tenda dele não, ou para a tenda da presença, a Bíblia vai dizer que todos saíam das suas tendas e ficavam na porta, olhando Moisés entrar na tenda da presença. E quando ele entrava na tenda da presença, a Bíblia diz que uma nuvem ficava por cima da porta da tenda, representando ali a presença de Deus. E Deus falava com ele, Deus conversava com Moisés, a presença de Deus. E chegou até um ponto que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, nós também não vamos sair daqui. O Senhor tem que ir conosco. Ele exigia, ele tinha assim um privilégio, ele não queria sair daquele lugar sem a presença de Deus. O melhor lugar é a presença de Deus. Vamos correr aqui. Aí a Bíblia vai falar agora, vai chegar agora no tempo dos juízes. Nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Nós falamos de José, de Moisés. Agora nós falamos dos juízes. No tempo dos juízes, como a presença de Deus, ela se manifestava. A Bíblia vai dizer que na época dos juízes, o povo fazia o que bem entendiam. Eles andavam meio assim, desleixado com a presença de Deus, em agradar a Deus. E volta e meia, esse povo saía da presença de Deus, e Deus permitia que filisteus ou outros povos invadissem suas terras, castigavam, levavam prisioneiros, ou acabavam com as suas plantações. Então Deus levantava um juiz, e juízes que carregavam esta presença de Deus, juízes que falavam com Deus. A Bíblia vai falar de 14 juízes: Otoniel, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, e vai, um monte de Sansão, o último foi Samuel. Todos eles tinham um particular com a presença de Deus. Foi escolhido por Deus. O melhor lugar para se estar, debaixo da presença de Deus. No final você vai entender. A época dos reis. O que a Bíblia fala dos reis? Davi, né? Foi um homem segundo o coração de Deus. Os reis, eles tinham também essa presença. Deus andava com eles. Deus sempre andou com o povo de Israel em todo o período da história dos juízes, dos reis, e Deus sempre falava com eles. A presença de Deus foi o motivo para que eles vencessem guerras, para que eles vencessem inimigos. Com a presença de Deus eles eram vitoriosos. Quando a presença de Deus se afastavam, eles eram derrotados. Somente com a presença nós podemos ter vitória. Somente com a presença de Deus nós conseguimos chegar do outro lado. Qual é o melhor lugar? Qual é o melhor lugar para se estar? Espiritualmente falando, junto com Deus, junto com esta presença. O que falar então dos profetas? Os profetas tinham a responsabilidade de anunciar a presença de Deus poderoso, que vela a sua palavra, que cumpre tudo aquilo que fala. Profetas que avisou o cativeiro, profetas que falou no cativeiro, consolando o povo, profetas que falou com o povo depois que eles saíram do cativeiro, orientando para a reconstrução do templo. Profetas que carregavam a presença de Deus. Você pode observar quando você vai ler a Bíblia, todas as vezes que o povo saiu da presença de Deus, que é o melhor lugar, esse povo se perdia, esse povo eram derrotados, as suas terras eram invadidas, os inimigos matavam, aprisionavam. Quando eles saíam da presença de Deus, algo ruim acontecia. O melhor lugar para se estar é a presença de Deus, ou debaixo, ou sendo guiado por esta presença de Deus.
E por fim nós chegamos ao personagem mais importante. Quem é o personagem mais importante? Jesus. Jesus agora por fim, o Deus poderoso encarna. A presença de Deus, ela se torna visível. Alguém pode pegar, apalpar Jesus, o Filho de Deus. A presença de Deus agora, ela não é algo somente que Moisés via, que os profetas via ou conversava. Agora não, a presença de Deus estava em carne e osso. Jesus era Deus, Ele era o próprio Deus, Ele era a presença. Agora Jesus, Ele veio, aleluia, para trazer a liberdade para aqueles que estavam cativos, trazer a alegria para aqueles que estavam entristecidos por aquilo que o sistema religioso da época estava fazendo. Jesus representa, não, Ele é a presença. Aleluia. Jesus é a presença. Imagina isso. Imagina isso. O privilégio. E por fim, Jesus passa esta autoridade ou esta responsabilidade para nós. Antes se viu a presença de Deus através da fumaça, da nuvem. Deus habitava na arca ou na tenda da presença. Agora a Bíblia vai dizer que Deus habita em nós. Aleluia. A presença de Deus está em mim, está em você. Deus agora, Ele não aparece só em nuvens. Ele não só aparece para os homens específicos da sociedade, não. Ele agora mora dentro de você. A presença de Deus, quer dizer, você carrega esta presença de Deus. Qual é o melhor lugar? Aonde você estiver, aleluia, ali é o melhor lugar, porque a presença de Deus está com você. E se nós estamos com a presença de Deus, aonde eu estiver, ali é o melhor lugar. Se eu estiver lá na prisão como Paulo estava, ali é o melhor lugar, porque o que importa é a presença de Deus. Se eu estiver morando no mais belo palácio, ali é o lugar melhor, porque ali está a presença de Deus, porque você carrega a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Onde há a presença de Deus, não há prisão. Onde há a presença de Deus, não há demônio que resista. Onde há a presença de Deus, não há muralha que fica na sua frente. Onde há a presença de Deus, não tem demônio que pode contra a sua vida. Onde há a presença de Deus, as portas se abrem. Onde há a presença de Deus, querido, o inimigo tem que se colocar de joelho, porque você carrega a presença de Deus. Diga comigo, eu carrego a presença de Deus. Você agora é a arca de Deus sobre essa terra. Observa bem, o melhor lugar para você estar é onde você está. Aonde você está? Onde você está? Você carrega a presença, aleluia. Porque não há um lugar melhor a não ser na presença de Deus, aleluia. Aleluia. Nós carregamos esta presença. Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês, olha bem, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Irmãos, isso não é para qualquer um, é para os escolhidos, é para você, jovens que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens. Enquanto o mundo oferece tantas coisas coloridas, né? Como tem coisas coloridas hoje, luzes, né? Atraem muitas coisas. O diabo tenta de todas as formas atrair a juventude. Se tem algo que nós precisamos despertar, com uma palavra que nós fomos ministrados este mês, é nós nos preocuparmos com as crianças, os adolescentes e os jovens.
Esta seria a sequência. A implantação da palavra, a pregação da palavra começa pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos. As crianças, ela pode ser representada como a terra boa, onde a semente é jogada, ela produz 100 por 1. Eu gostei dessa ministração. Gostei, pastor. Uma criança, eu falo isso porque quando eu era criança, eu fui ministrado. E a minha galerinha da época de criança, hoje, 70%, 80% são pastores e líderes. Lá onde eu morava em São José dos Quatro Marcos. Aqui tem alguém quatro marquense ali também. Tem mais de quatro marquense ali? Jesus amado. Olha só, a gente descobre as coisas, né? Amém. As crianças precisam ser ministradas. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que as crianças, elas têm que ser ministradas dentro de casa. Aí que está a questão. Os pais de hoje, a maioria não leem a Bíblia para os seus filhos. E o diabo está só aproveitando disso. A maioria dos pais, toma o celular, meu filho, vai descansar, vai brincar. Pronto, acabou. É difícil voltar depois. É o mundo moderno. Nós precisamos usar a modernidade para o nosso bem, não para o nosso mal. As nossas crianças precisam ser ministradas. Os nossos jovens precisam ser ministrados, né? Está aqui um movimento que nós estamos fazendo por causa da presença de Deus. Jovens que estão aqui nessa noite, nunca esqueça, o melhor lugar para vocês estar é na presença de Deus. O melhor lugar para vocês romper é na presença de Deus. É na presença de Deus, ou melhor, com a presença de Deus, que o mar se abre, que as muralhas de Jericó são derribadas. É com a presença de Deus que você vê escadas subindo, anjos subindo e descendo. É com a presença de Deus que você vê a sarça ardendo. É com a presença de Deus que você vê o sobrenatural. Se você quer ver o sobrenatural, busque a presença de Deus, que é o melhor lugar para se estar, é a presença de Deus, ou sendo guiado por esta presença de Deus. Vamos ficar de pé, quero orar com você. Amém. Vai fazer um louvor agora, o mistério? Vai, pastor. Eu não. Se eu deixar brincar. Vai lá, puxa lá. Declare isso. Onde eu queira estar, se só tu tens as palavras, a palavra de vida eterna. Cante. Não há outro lugar. Você canta demais, né? Diga com a sua alma. Aleluia, Jesus. Não existe outro lugar melhor. Não há outro. Não há. Se só tu tens as palavras de vida. Aleluia, adore ao Senhor. Não há outro. Dê o seu melhor. Onde eu queira estar, pois só tu tens Santo Deus. as palavras. Pois não há outro lugar. Aleluia, Jesus. Será que é verdade? Santo Deus. Feche seus olhos e cante. Não há outro lugar aonde eu queira estar, se só tu tens, Jesus, as palavras de vida. Com seus olhos fechados, declare. Onde eu queira estar, só mantém, declare. não há outro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Isso Aleluia. precisa estar nítido na sua mente. Só Ele tem a palavra de vida eterna. As palavras, Aleluia. declare até você, Não há outro lugar até você quer estar. se conscientizar de que não existe outro lugar melhor. Só tu tens As palavras
Não importa se a sua cabeça esteja encostada numa pedra, sonhando com anjos descendo e subindo. Amém. Cante. Se só Tu tens se no deserto, as palavras de vida, se preso como Paulo estava, não há outro lugar. ele tinha tanta convicção Eu disso, quero estar. pois não existe outro lugar Se melhor só Tu tens do que debaixo da presença de a Deus. palavra de vida. Cante bem forte. Não há outro lugar, aleluia, Onde que eu quero estar, pois só Tu tens. Pois, aleluia. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Te agradecemos pela oportunidade de poder dizer que o Senhor, aleluia, é poderoso, é maravilhoso, é bondoso, aleluia. Que o Senhor habita em mim, que o Senhor habita em nós. Como é bom poder dizer, Senhor, que o melhor lugar é onde eu estou, aonde as pessoas que servem ao Senhor estiverem, porque ali o Senhor está com ele, e a presença do Senhor é com meu irmão, é com a minha irmã, e eu creio nisso, Pai, que a presença do Senhor é maravilhosa. só Tu tens Não tem outro lugar melhor, Senhor. as palavras. Nós abençoamos os Teus filhos jovens que estão aqui nessa noite, e nós profetizamos o nome de Jesus, papai, a restauração de almas, a restauração de vidas, a restauração das famílias. Deus, abre as portas para os Teus filhos naquilo que eles precisam, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Nós cremos, Pai, nessa unidade, nós cremos no mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, nós cremos nesta presença que guia, nós cremos nessa presença que conforta, nós cremos nessa presença que derruba muralhas, nós cremos nessa presença que abre portas, que abre entendimento, esta presença gloriosa do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, nós abençoamos esta juventude, e nós dizemos no nome do Senhor Jesus, que sejam abertas as portas, que sejam abertas as mentes dos Teus filhos, que eles sejam restaurados, curados pelo poder da Tua presença. Eu sei, Pai, que a presença do Senhor é neste lugar, e eu creio que o mover do Senhor é sobrenatural na vida daqueles que servem ao Senhor. Aleluia! Adore a Ele, Outro lugar adore a Ele, adore a Ele, onde adore, eu adore. queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar onde eu queira estar, se só Tu tens. Não há outro lugar onde eu queira estar, se só Tu tens as palavras. Declare. Oh, 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 oh. Levante suas mãos e declare. Cante bem forte. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar, se só Tu tens as palavras. Pois não há outro lugar onde eu queira estar, se só Tu tens as palavras. Mais uma vez. Não há outro onde eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar onde eu queira estar, se só Tu tens
palavras de vida. Não há outro. Cante. Onde eu quero estar, se só tu tens. Queremos declarar, Jesus, Não há outro lugar onde eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. não existe outro lugar melhor. As drogas não são esse lugar melhor. Não existe outro lugar melhor. Não existe. Nem as bebidas, nem as más companhias, nem as drogas, nem a prostituição, nem o sexo, nem mesmo o melhor lugar, como a família, como os amigos. Nem um extremo nem outro se compara com a presença de Deus. Não existe outro lugar melhor senão a presença de Deus. Debaixo da presença, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro. Só tu tens. diga isso para Jesus. Com seus olhos fechados, diga para Ele: não há outro lugar, Jesus, que eu queira estar, porque em nenhum outro lugar há palavras de vida, senão na Tua presença. Antes de aplaudir, cante. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Você pode aplaudir a Ele bem forte.